E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vocês vão ver como eu fiz uma miniatura da Jane Foster erguendo o Mjolnir. E tem um detalhe nessa peça que eu garanto, vocês nunca viram em nenhuma outra Jane Foster. Acompanhe aí. Para fazer os detalhes da roupa da Thor Custom, eu usei massa epóxi com clay, na proporção de 1:1. O clay ele ajuda a deixar o epóxi mais maleável e mais molinho para ficar mais fácil de lixar depois. Então eu misturei a massa, passei na máquina de macarrão para deixar ela fininha e fui cortando as tiras para fazer aí os detalhes que vão na perna dela. Eu apliquei e essa massa realmente não é boa, não recomendo, apesar de ter usado, porque ela gruda muito na mão. Então ela gruda mais nos dedos do que na peça que você está mexendo, então é bem complicado de mexer com ela. Aí já estava seco, né, as tiras que vão na perna, eu comecei a fazer aí os detalhes da bota. Coloquei um salto na bota. Ele não grudou muito bem, então depois eu tive que fazer uma furação para colocar um arame e eu usei uma cola bicomponente, uma cola epóxi para colar eles, para que isso fique mais resistente também. Para fazer essa versão customizada da Thor, eu usei como referência uma boneca da Kotobukiya, que era baseada mesmo nos quadrinhos. Então essa personagem ela não é igual ao filme que está saindo agora. O Thor Love and Thunder não é igual ao filme, porque eu não tinha essa referência quando eu comecei a fazer a peça. Foi surgir aí na internet alguma referência uns 10 dias depois, mas eu já tinha iniciado, então eu optei mesmo por continuar a peça como ela era nos quadrinhos. Para essa parte do saiote aí eu usei uma massa de polymer clay, que é aquela massa que você tem que sovar e passar lá na maquininha de macarrão também. Depois você assa ela para que ela fique resistente e aí você possa pintar. Então aí nesse momento ela já estava assada já. Ela vai ficar bem diferente da Jane Foster do filme Love and Thunder, mas eu queria fazer uma versão customizada, então eu parti para esse lado aí. Aí eu estava fazendo a parte do saiote que vai atrás, então eu usei uma tela de arame bem maleável e usei a massa de polímero para cobrir essa tela de arame, porque aí eu consigo simular um tecido. E também eu achei que dava um visual mais rústico para esse saiote dela, não ficava uma coisa tão pasteurizada assim, tão lisinha. Então ele ficou com umas marcas, com as texturas, e para imitar um tecido mais rústico mesmo, achei que ficou bem legal essa simulação de um tecido mais rústico para essa parte aí do saiote de trás. Aí eu já tinha assado ele, né, porque aí ele pega a resistência, o óleo que vem nessa massa ele seca e ela endurece. Depois eu parti aí para a armadura dela. Eu acabei usando aquela massa de epóxi com clay também para fazer essa parte da armadura e uma esteca para ir modelando. Eu acho que o novo filme do Thor, o Love and Thunder, vai ser muito legal. Estou esperando ir na estreia aí, ou na primeira semana pelo menos. E eu acho que a personagem aí, Jane Foster, vai ter uma excelente participação. Esperamos, né? Espero que ela tenha uma excelente participação nesse novo filme. Então aí eu fiz a parte ali do cinto, usando a massa de epóxi também, já colando aí o saiote também nela, junto com o cinto, tudo junto para facilitar para mim depois. Como eu queria um aspecto mais rústico nessa parte aí de trás da saia, eu colei umas gases para que ficasse mais com a cara de tecido também. Então eu apliquei essas gases e esperei secar e depois recortei os excessos. Aí eu estou fazendo a parte do bracelete dela,
usando a massa de epóxi também com clay, então, para fazer esses detalhes do bracelete da Thor Custom, da Thor Custom Love and Thunder. Eu acho que o filme vai ser bem legal, bem engraçado. Então aí depois eu fui para o cabelo. Pessoal, lembram que lá no início do vídeo eu disse que esta peça teria um detalhe especial que vocês nunca viram em nenhuma outra Jane Foster a Thor? Então o detalhe está exatamente aí, são as tranças. Eu resolvi colocar ela de tranças porque eu não queria colocar um elmo nela na cabeça para que o rosto ficasse visível e também que ela tivesse esse aspecto viking. Então comentem aí o que vocês acharam das tranças na Thor. E aí pessoal, beleza? De volta aqui. A peça já está praticamente pronta. Então agora eu vou dar início ao processo de pintura nela. Não esqueça, vá lá, ajude o canal, compartilha, curte esse vídeo, dê o seu like. Isso é muito importante para que o canal cresça e eu consiga aumentar o número de vídeos e sempre estar fazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Bom, o processo de pintura basicamente são camadas também, né? Eu tenho que pintar primeiro o que não está visível, então eu só posso colar aí as partes externas depois que eu tiver feito a pintura interna, porque senão depois fica muito difícil e também pode ser que várias partes fiquem sem pintura. Depois eu pintei acabou ficando um laranja meio escuro aí para fazer um fundo na pele e em seguida já fui pintar o cabelo aí. Eu queria ela com essa cara de viking nórdica, com essas tranças, então eu acabei pintando aí de amarelo. Para fazer a pintura aí da armadura dela eu usei uma tinta metálica mesmo, uma tinta acrílica metálica para fazer a pintura da armadura dela. Então depois eu fui pintar as tiras aí dessa espécie de bota dela. Também pintei as botas de metal, aqueles detalhezinhos daquelas asinhas eu deixei também para aplicar por último, para não atrapalhar a pintura. Então aí um visual prévio da peça, já com as cores básicas aplicadas. E aí logicamente precisa de muito mais detalhes aí, de efeitos ainda para finalizar a peça. Essa daí é a base que eu imprimi em 3D, é um modelo do site Thingiverse, que tem vários modelos gratuitos para uso pessoal. Ele na verdade é a ponta do martelo do Thor. E aí no próprio programa da impressora eu deixei ele nesse formato retangular, né, porque ele seria quadrado, mas aí o formato retangular encaixava melhor. E eu acho que ficou bem legal, bem interessante. Diz aí o que vocês acharam dessa base aí. Aí eu comecei a dar uns efeitos envelhecidos na armadura. Então pessoal, a respeito da modelagem, da impressão 3D, né, para a escultura, eu acho que as duas coisas trabalham juntas, né? Acho que é importante que a gente hoje em dia usar todas as ferramentas disponíveis. Então se você tem acesso, se você pode ter acesso à impressão 3D, né, eu acho que é muito essa parte de detalhe, uma arma, né, se tiver que modelar uma espada, as hard surfaces, né, isso ajuda bastante. E inclusive o elmo dela eu também imprimi em 3D. Eu comecei a fazer ele com massa, mas aí não estava ficando um resultado satisfatório, então depois eu encontrei um modelinho legal lá no Thingiverse e acabei imprimindo ele em 3D também. Ia pintar a boca e depois eu apliquei um verniz vitral na boca e nos olhos para ficar com aspecto molhado. Bom, esse aí é o elmo que eu imprimi em 3D. Eu pintei ele também com a mesma tinta acrílica metálica. Bom, o Google tá me falando aqui que é Mjolnir, então eu comecei a furar o Mjolnir que eu fiz em cera.
Usei um palito de manicure. E aí vocês estão vendo eu pintando aí diretamente na cera, o Mjolnir. Eu tô vendo aqui na Wikipedia que significa Mjolnir significa aquele que esmaga, e que ele é capaz de aplanar montanhas. Então você tá vendo aí, se o Thor ficar desempregado, ele já pode trabalhar aí na construção civil. Eu queria um elmo que ela estivesse segurando, justamente para não esconder o rosto dela e para mim conseguir fazer aquelas tranças. E também para mostrar aqueles olhos brancos soltando raios, assim, como eu imagino que também vai ter no filme com o Thor, e espero que com ela também. Aí eu fiz um furo na mão, encaixei o palito, o cabo do Mjolnir, e depois enrolei uma tirinha de couro para cobrir aí o cabo do Mjolnir. Então aí, pessoal, comecei o processo final de montagem. Já estava as outras peças pintadas e secas. Eu colei ela na base com arames e a cola epóxi. Colei a parte de trás da saia, a parte da frente também, a parte aí da frontal aí do cinto. Acabei colando mesmo essas partes, não deu. A capa é de tecido, um arame para que eu pudesse fazer uma modelagem nela também, dar esse aspecto esvoaçante. Isso daí são tachinhas, eu usei tachinhas para simular esses prendedores aí. E depois eu colei tudo. Achei que ia usar tachinha para alguma coisa assim de personagem, mas foi o que melhor encaixou para essa peça daí. A gente tem que usar o que está na mão. Se funciona bem, tudo pode usar. Isso daí também são umas peças de bijuteria, umas asinhas de bijuteria. Eu tirei cópia, eu tinha só 2 peças e eu tirei cópia para conseguir fazer da outra bota também. Aí eu colei elas com epóxi. O aspecto geral da peça ficou bem rústico, que dá uma impressão aí realmente de que ela passou por uma super batalha, subiu até a montanha, até o topo da montanha, com bastante vento, e tá lá comemorando a vitória. E a vitória é dela. Bom, pessoal, é isso aí. Peça pronta, pintada. Deu muito trabalho, mas eu acho que ficou com um resultado bem satisfatório. Eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. E com certeza virão outras mais. Comentem aí qual outra peça vocês gostariam de ver aqui no canal. Me sigam lá no Instagram para ver mais fotos da Thor. E muito obrigado. Valeu!